gatos lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de House of the Dragon, que olha, foi mais a carinha de Game of Thrones, né, pelo menos remeteu bastante como eram alguns episódios mais políticos, e nesse vídeo obviamente eu vou discutir todos os detalhes do episódio, relembrar algumas coisas importantes, porque esse episódio, apesar dele ser um pouquinho mais devagar, não no mau sentido, né, da palavra, tem muitos diálogos que vale a pena a gente prestar atenção e relembrar alguns momentos importantes que vai fazer toda a diferença daqui pra frente. Mas antes, lógico, eu lembro a vocês que semanalmente estou falando de House of the Dragon, The Boys também aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, que assim, pra trazer essas análises mais profundas, eu assisto mais de uma vez o episódio, às vezes duas, às vezes três, enfim, na primeira vez que eu tinha assistido, ela foi quase que sequencial ao primeiro episódio. Então eu acho que eu tava meio assim, sabe, por causa do final, que quem acompanha aqui o canal sabe que eu particularmente não gostei muito, mas assistindo a segunda vez, eu gostei e muito, justamente por causa dos detalhes que eu quero trazer e discutir aqui nesse vídeo. E a forma que o episódio inicia também já é muito intenso, é muito interessante. Então eu realmente gostei e muito do episódio. Agora, uma coisa que é importante a gente observar nele também, que é um episódio que fala do enfraquecimento dos dois conselhos, porque eles falam sobre as motivações individuais de alguns personagens, a gente vê algumas delas, a gente acompanha ao longo aí, desde a primeira temporada, algumas delas também, que esse enfraquecimento vai ser um grande catalisador do que a gente vai ver aqui pra frente, até porque o que a gente já sente nesse segundo episódio é que as coisas se tornam mais emocionais, mais pessoais. Então vamos falar sobre as consequências de Sangue e Queijo, porque esse episódio ele já começa simplesmente com o Aegon enfurecido, e eu devo dizer que assim, gostei muito, gostei dele simplesmente macetando a maquete ali, coitado do Viserys, que levou anos pra construir, e ele falou que o fogo vem dos céus, que ele quer guerra, ele declarou guerra, porque afinal de contas ele perdeu o herdeiro direto ao trono. E é muito interessante a gente perceber a diferença das reações entre o Aegon e a Rhalyna, né? Muitos de vocês chegaram a falar, né, que queriam que ela gritasse mais, que ela sentisse mais, mas eu tinha falado, apesar de não ter gostado do final e como a cena foi construída, eu consigo compreender que a Rhalyna, ela é mais introspecta, ela vai ter reações mais introspectas. O meu problema foi como foi a interpretação de ser uma pessoa mais introspectiva e também como a emoção mais contida dentro de uma cena que foi muito mais contida, acabou ficando sem muita emoção. Então meu problema foi muito mais com a entrega dela dentro daquela emoção proposta da personagem. Até porque nesse segundo episódio a gente começa a sentir mais realmente como as emoções dela são internalizadas. Então pra mim, por exemplo, ver ela ali na cama com o olho bem vermelho como quem chorou a noite inteira, disse muito mais do que a própria reação no momento ali que aconteceu as coisas, e isso também é muito complementar ao que a gente vê da reação dela no funeral, porque pela minha interpretação, além dela não querer, né, que fizesse o funeral da forma que foi, principalmente porque as pessoas não conheciam o Jaehaerys, ela não consegue compreender por que as pessoas sofriam por uma pessoa que ela simplesmente não conhecia, que tinha um distanciamento. E tem uma cena muito importante que é quando ela olha pra cima, né, e vê ali umas folhinhas e tal, dá pra ver que ela tá muito ali interna e ela começa a ter uma ansiedade, tanto que quando a carroça ela emperra ali, ela começa a ficar nervosa, porque as pessoas vão chegando mais perto, e a jornada dela é muito solitária de uma forma geral, né, porque primeiro que no momento que aconteceu, a mãe dela tava ali, né, com o Cole, quando o cara devia estar fazendo a patrulha dele, o momento que ela encontra o Aegon, que ambos compartilham a mesma dor, eles não interagem, e ali eu acho que é uma boa interpretação, ela tem tipo um entendimento de tá, tipo, eu tô sozinha nessa. A própria mãe, né, a Alicent, acredita que isso é uma punição pelo pecado que ela cometeu. No final das contas, é só uma retaliação. Mas a Alicent, né, tem todo esse quê religioso aí por trás, por causa da fé do Sete. Então, observar isso da Rhalyna agora é extremamente importante. Por isso que eu queria dar ênfase e fazer esse comparativo de reação dos dois. Acho que esse segundo episódio incorpora mais a cena que não foi
tanto quanto as pessoas esperavam, pelo menos uma maioria. E isso assim, gente, eu falo no mundo, tá? Não foi só no Brasil, não. E como eu falei, né, já o Aegon, ele é mais brutal, ele quer vingança, ele quer fazer guerra, e ele até chega a questionar o Cole, né, e ele fala que tava dormindo na cama. Ele só não contou que era a cama da mãe dele. E como consequência, né, a gente vê todos os empregados sendo presos, porque é até interessante porque o Larys tinha falado sobre os empregados que não eram a favor da Alicent e ele tinha matado todos e contratado novos, e o Larys encontra o sangue, né, saindo com a cabeça da criança, que inclusive é igual no livro, é assim que ele é encontrado, e a gente vê, né, o Otto querendo culpar a Rhaenyra, não importa se ela foi a culpada, eles acreditam que sim, por conta do Luke, tem até gente no conselho da Rhaenyra que possivelmente acreditou que ela poderia sim ter envolvimento, e aí o Otto tem a ideia de fazer o funeral. É interessante porque no episódio anterior, a Alicent já tinha falado que os filhos ouviam ela meio ali no off. E é interessante que na cena, o Aegon, quando ele fala que ele não quer fazer isso, ele olha pra Alicent e ela acaba concordando com o Otto. E uma informação que é bastante importante até pra esse episódio, que acaba trazendo muita percepção do povo com relação à guerra, ele fala que algumas pessoas questionavam o reinado do Aegon, que ele já via ele como enfraquecido, porque eles viam que o dragão ali, quando a Meili saiu do fosso do dragão, era como se fosse um presságio que a Rhaenyra deveria ser a rainha mesmo, e não o Aegon. Isso é extremamente importante, porque é como o episódio começa a desenhar como o povo vai se situar nessa guerra. Então a gente teve tanto a moça da Casa dos Prazeres falando pro Aemond que enquanto eles estão brigando, quem sofre é o povo. Também a relação do presságio, né, da Meili ter saído do fosso de dragão, e também, né, a questão dele ter matado simplesmente todos os matadores de rato, inclusive inocentes, que simplesmente, como o próprio Otto fala, retirou todo o trabalho que foi feito ali no funeral. E além disso, outra percepção do povo que a gente tem, que é extremamente importante da gente prestar atenção, é do Hugh. O Hugh, ele é o ferreiro lá do primeiro episódio que pediu na petição pro Aegon se ele poderia adiantar um dinheiro, porque por mais que ainda tivesse ferro, tava ficando mais caro, porque por parte dos Velaryon, né, eles tinham fechado a parte marítima ali, então muitas mercadorias não chegavam ali em Kingsland, então o que eles estavam fazendo com o material que tinha, e que consecutivo a isso, esse material estava mais caro e que eles precisavam para continuar produzindo as armas caso viesse ter guerra. E aí a gente vê, né, que a filha tá mal, a mãe também falou que a sopa para ela fazer foi muito mais caro e teve que ir muito mais longe. Então é muito importante a gente também ter essa percepção do povo aqui com relação à guerra, não só a percepção do que os verdes acham ou que os pretos acham. E detalhe importantíssimo, tem um momento que o Daemon chama o Aegon de o usurpador. E é interessante porque no momento que tava para acontecer a morte do filho, o Aegon tava ali, né, com os convidados dele e falando quais poderiam ser os possíveis nomes para ele, né, que nem do Aegon o Conquistador. E eles dão várias sugestões, alguns até escrotos. E nesse momento também é importante ressaltar que o Otto fala que ele vai ter a guerra dele quando possível, mas que isso que poderia acontecer com o funeral valia mais do que 1000 cavaleiros, porque é um ato político. Mas não é bem assim que acontece, né, porque o Larys leva o Aegon até o sangue que revela que o Daemon que fez a encomenda, e ele revela que esse trabalho ele foi feito junto com um matador de ratos. Por isso depois a gente vê, né, todos os matadores mortos, porque ele não sabia quem que era, então pra garantir ele matou todos, porque até esse momento, né, o Aegon não tinha falado com o sangue que revelou que de fato tinha sido o Daemon que tinha encomendado. Mas é interessante a gente observar que nesse momento o Aemond, ele encontra uma moeda ali no chão. E é assim que ele descobre, inclusive, que era pra ele morrer num lugar. E essa moeda, ela tava ali no chão porque quando o queijo, ele já tava ali no quarto da Rhaenyra, antes do sangue, ele quase foi pego ali por uma das empregadas e ele tava na mesma sala que o Aemond tava falando com o Cole sobre o plano, de como eles avançariam e que eles iam fazer essa petição ali pro Aegon. E o sangue, ele pegou todas as moedas ali, mais ou menos que nem ele fez com o colar da Rhaenyra, né? Ela ofereceu o colar no lugar do assassinato e ele foi pegando meio que tudo que era de valor, só que aí essa moeda caiu e foi assim que o Aemond descobriu que era pra ele ter sido morto e não o Jaehaerys. E ainda falando do Aemond, né, é interessante porque ele tá ali na Casa de Prazeres e essa mulher que tá com ele, ela é a mulher que tirou a virgindade dele. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira temporada, quando o Viserys morreu, o Aemond foi junto com o Cole procurar onde que tava o Aegon, pra assim ele ser coroado, e aí o Aemond fala que o Aegon levou ele pra perder a virgindade dele ali. E aí a mulher que dá a informação, ela fala: ah, faz tempo que você não tava aqui.
E aí, enfim, é essa mulher, né, que ele acaba conversando. E nessa cena a gente finalmente tem a resposta se ele de fato quis matar o Luke, né? Porque muito se discutiu que o dragão é conectado com a pessoa, então obviamente ela queria. E aqui, de fato, ele fica no meio termo da discussão. Ele falou sim que estava muito arrependido, mas que ele fez de cabeça quente, que ele se arrepende do que ele fez. E lá na hora, né, a própria cara dele é de: putz, tá, passei do ponto. Então aqui esse episódio ele traz explicação pra gente. E aí, retomando, né, as consequências do que a gente acompanha aqui depois do sangue queijo, e o Aegon mata o sangue com as próprias mãos, enquanto tá acontecendo o funeral. Gente, esse funeral eu achei tão bonita a cena como ela foi feita. O primeiro frame, assim, quando abre os portões, é uma cena muito impactante. Pra mim foi uma cena que causou quase que o mesmo impacto do Walk of Shame da Cersei em Game of Thrones, que é intitulado Walk of Atonement. De tão bonita que era a imagem e a construção, né, de tudo, o povo ali chorando, a Alicent e a Rhaenyra fazendo o que elas não queriam. Lógico, eu ainda acho a cena da Cersei mais pesada, só tô dizendo a sensação mesmo que veio quando eu assisti. E aí, por conta do Aegon saber que um dos caçadores de rato tinha colaborado ali na morte do filho, ele decidiu matar todos, ocasionando morte de inocentes. E como eu tinha falado, né, a Alicent, ela acha que muito do que aconteceu é culpa dela pelos pecados dela. Tanto que em determinado momento ela tenta falar pro pai e ele nem quer saber. E a própria Alicent, ela também pergunta aí pro Cole se ele tinha contado pra alguém. E eles se sentem culpados pela situação, porque o Cole devia estar no posto dele, né? Não era nem pra ele estar dormindo. Então tudo que a gente vê no episódio ali, né, dele falando, não tava no meu turno e etc, na verdade era uma boa balela, né, e ela fala que tava procurando absolvição. E nesse momento o Crystal Cole, ele fala que não existe pra ele, porque ele fez o juramento. Eu não sei se vocês lembram, né, na primeira temporada, todo o rolo com a Rhaenyra, né, foi porque a única coisa que ele tinha era o nome dele. Gente, eu tinha falado no vídeo de primeiras impressões que a gente ia falar muito mal do Cole por causa desses 3 primeiros episódios, mas ele falou que ele tinha perdido a honra dele, que era a única coisa que ele tinha, né, o nome dele, por conta desse juramento de ser um guarda real. Tanto que depois que ele matou o Joffrey, ele quase se matou e ele só foi impedido pela Alicent. Inclusive é muito importante esse momento, até pra gente entender ali o momento do Eric e Arik, já vamos chegar lá. Mas antes de ir mais a fundo do Cole, eu só queria até complementar da Alicent, porque é algo que veio desde o primeiro episódio, que é por isso que a gente vê a Alicent primeiro tomando tantos banhos e tomando banho sozinha, porque ela se sente suja, então ela quer limpar. Mas assim, né, gente, de nada vale a culpa se continua fazendo, porque o episódio termina com os dois se pegando aí de novo, né, naquele tapas e beijos de ai, que ódio, você me faz pecar. Eu acho que também tem um pouco dela não sentir segura ali pelas pessoas, porque ela fala para as mulheres irem embora. Também tinha toda a relação, né, do Larys ter trocado todo mundo e que poderia ser interessante ali pra ele, porque ela vive aquele pecado intensamente. E por isso, quando ela vê o próprio Aegon ali chorando, né, pela perda do seu filho, ela não consegue nem acolher ele, porque ela tá se sentindo culpada e por isso ela vai embora. E por isso também a gente vê no início, né, do episódio ela falando: a criança, ela tá morta. Achei até pesado da parte dela. Ela não vai sofrer, mas a minha menina vai. Falando sobre o sentimento da Rhaenyra. E por isso também a gente vê ela tentando conversar ali com a Rhaenyra. E o que você viu? A gente pode não concordar com a Alicent, mas a gente sabe que os filhos são o mundo pra ela, né? Então, como ela tem essa questão religiosa muito aguçada, a gente vê ela enfrentando essa culpa. E como eu tava falando do Cole, né, essa questão do juramento e tal, a gente até vê ele tendo certa culpa e tem um momento que ele vai ali no quarto dos gêmeos e ele fica estático na porta. Mas assim, gente, a gente sabe que o Criston Cole, ele é uma péssima pessoa, porque ele não sente culpa, ele internaliza a culpa de uma forma diferente, como, por exemplo, mandar o Arik ali pra Pedra do Dragão, numa missão super suicida. E assim, gente, planinho do Cebolinha, né? E aí eles trazem esse símbolo da guarda real ali na capa, né? Que a capa, ela é toda branca porque representa a pureza, como ele vai dar o esporro, né? Que pureza ele mesmo não tem nenhuma. E devo dizer, eu gostei muito que o Arik peitou ele, perguntou onde que você tava. Então assim, a gente sabe que o Cole, ele de puro não tem nada, puro só o branco do olho dele. E o Arik, ele responde que ele tava com o Cole naquele momento, inclusive que eles estavam escolhendo o nome, né? E qual que era o planinho
sonho dele, né? Fazer com que o Arik se passasse pelo Eric e matasse a Rhaenyra, falando que assim ele finalizaria a guerra antes mesmo de começar. E é importante ressaltar nessa cena também, porque em determinado momento ele também chega a questionar a honra dele a partir da índole do irmão. Lá no primeiro episódio, o Daemon fez a mesma coisa com o Eric. E esses diálogos são extremamente importantes pra gente também. Então guarda essa informação por esse momento. E tipo assim, gente, esse plano tinha tanto pra dar errado. Tipo, eles podiam se encontrar, o irmão podia ter feito a barba, sei lá. Podia ter cortado o cabelo, podia ter feito várias coisas diferentes. Péssimo, péssimo, a ponto que o próprio Otto viu que era horrível. E aí, gente, eu vou ter que defender o Otto aqui, porque assim, o Aegon, a gente consegue compreender que ele tá no calor do momento, ele quer vingança, o filho dele morreu, ele quer sangue, ele quer guerra, e é isso aí. Só que o Otto, ele já tava bravo ali com a situação do Aegon ter matado todos os caçadores de rato, inclusive pessoas que eram inocentes, fazendo então que mudasse a percepção do povo. E ainda ali, né, ele descobre que o Cole também agiu por conta própria. E aí que ele fala, né, que o que ele tinha conseguido com o funeral tinha sido mais do que 1000 homens e batalha. E que ele tinha perdido isso simplesmente, né, mostrando o quão impiedoso ele era. E por isso o Aegon fala que ele resolve guerra com sangue, não com tinta, né, porque tinta seria essa questão política. Então por isso que eu falo também, esse episódio, ele é muito sobre a movimentação política e enfraquecimento também, né, de aliados, porque a forma que o Otto, ele surta aqui, o Aegon não gosta de como ele fala e tira a mão e dá pro Cole. Mas eu vou defender o Otto aqui sim, eu vou fazer isso. Por mais que eu deteste o personagem, ele é o único que tá vendo com clareza as coisas. Eu acho que todo mundo tá muito no emocional, que nem eu falei. O Aegon é compreensível. O Cole é vingança pura com a própria Rhaenyra. Mas pra também não passar 100% de pano pro Otto, eu acho que também é uma relação muito da perda de controle dele. Porque o Otto, ele só é o mão que na realidade ele queria ser o rei. Mas é muito interessante que nessa cena ele fale da falta que faz o Viserys, né? Porque enquanto o Viserys estava vivo, ninguém gostava do reinado dele, falava que ele era frouxo, e agora que as coisas estão esquentando, né? Todo mundo tá sentindo falta do Viserys. E devo lembrar a vocês também que o Larry já tinha colocado coisa na cabeça ali do Aegon no primeiro episódio, falando que o Viserys, ele só era maleável porque ele tinha o Otto como mão ali, então faz sentido a atitude do Aegon, porque o Aegon, ele de fato é meio manipulável, né? A própria Alicent falava, no off ele me ouve, mas ao mesmo tempo a gente vê ele encorpando mais aí, né? De tipo, não, olha só, eu sou rei, eu vou fazer o que eu quero. E de fato, né, a última palavra é dele, por mais que exista o conselho, como o próprio Otto questionou ali. E aí o Aegon fala que a forma que o Cole agiu valeu mais do que 100 anciões, né, se tratando ali do conselho, e o Otto fala que ele vai se arrepender. Gente, a dança põe um meme do funk da Rhaenyra e do Aegon dançando junto, a dança dos dragões. E aí o Otto, ele vai desabafar com a filha dele, e é muito interessante nessa cena, porque ele começa a falar do Cole, que ele é bravo e tudo mais, e a Alicent fala assim, não, calma, ele pode ser bravinho sim, mas ele é muito devoto. Eles estão apaixonados, cara, porque lá no primeiro episódio, o Aemond e o Cole já tinham meio discutido sobre a Alicent, e aí o Aemond falou mal da Alicent e o Cole tinha defendido ela, e agora foi a vez da Alicent defender ele. Mas ela fala que ele ainda é maleável, claramente, era o que eu tava falando aqui, né, porque muito da atitude dele foi relacionado ao que o Larry já tinha ali falado sobre o Otto pra ele no primeiro episódio. E aí o Otto fala que ele voltaria pra Vila Velha, e a Alicent fala que o Daemon poderia receber ele. O Daemon, pra quem não se lembra, de novo, os filhos perdidos que a série acaba não mostrando. Pra quem não sabe, Daemon também é um filho da Alicent com Viserys, só que ele é o filho mais novo. Eu não sei se a série ela vai manter a mesma idade que ele tinha no livro, que tá lá, né, em Vila Velha. E aí, olha que interessante, que acompanha os vídeos do canal, já ligou os pontos. Nesse momento, a Alicent fala que seria melhor se o Otto fosse pra Jardim de Cima, que os Tyrell poderiam tomar o lado dele. No primeiro episódio, eu tinha falado sobre a mãe da Alicent, porque a gente até então não tinha o nome dela, nem no livro existe o nome da mãe dela, mas o nome Florent fazia essa associação com os Tyrell, porque os Florent é uma casa juramentada aos Tyrell, então eles teriam essa parte aliada, e aí depois, né, que as pessoas esquecessem o que aconteceu ali,
ele poderia voltar com as coisas menos acaloradas. Enfim, então do lado dos verdes temos Otto indo embora. Mas já em Pedra do Dragão, quais que foram as consequências ali, né, pra Rhaenyra? Primeiro, né, a gente tem o questionamento até do Alfred, que faz parte do conselho dela, questionando se por algum momento, né, ainda mais que ela ficou aqueles dias, né, distante, ela não teria encomendado, né, que essa criança fosse morta. E assim, gente, devo dizer que a Rhaenys aqui, cara, essa mulher é muito impressionante, porque ela é de uma presença que, por mais que ela tenha participações pontuais no episódio, chamam muita atenção. Nessa cena do conselho, a mulher simplesmente, quando soube o que aconteceu junto com a Rhaenyra e que estavam culpando ela na hora já olha pro Daemon. Repara isso. E depois, quando o Alfred questiona ali a Rhaenyra, ela já fica assim, ó, cuidado, você vai culpar a rainha. Até que a própria Rhaenyra chega na conclusão, né, que foi o Daemon. Gente, a discussão dos dois tem tantas camadas, e a gente vai discutir todos os detalhes aqui. Muito ficou o questionamento, né, no primeiro episódio, se o Daemon tinha mandado de fato matar o Jaehaerys, porque quando a Rhaenyra ela chega, né, quando ela tem a confirmação que de fato o Luke morreu, ela fala que ela quer a cabeça do Aemond. E aí a gente vê, né, que o Daemon ele faz a encomenda e o próprio Queijo chega a questionar. Tá, e se a gente não achar o Aemond? E corta a cena, nunca foi respondido. E aqui o Daemon fala que as instruções dele foram ignoradas. Só que a Rhaenyra ela não consegue acreditar muito nele. Então, eu acho que ainda é uma coisa meio em aberto pra mim. E o Daemon, ele fala que ele foi muito claro nas instruções dele. E assim, gente, é muito louco a gente pensar se de fato Sangue e Queijo fizeram por vontade própria o assassinato, meio que foi o que catalisou tudo. Tá certo, a morte do Luke ela foi muito forte e de fato acredito eu que a Rhaenyra ia atrás do Aemond. Como eu falei no primeiro episódio, essa guerra tava fadada. Eu até falo com antecedência que tem coisas que eu acredito no Daemon aqui, coisas que a gente não tem resposta, mas quando eu trouxer todo o raciocínio dessa treta, eu vou falar o porquê disso. E aí a Rhaenyra fala que essa atitude enfraqueceu muito ela, inclusive para possíveis aliados, que era o que eles estavam tentando ali nesse momento. E aí eles começam a discutir a relação deles de anos, porque ela fala que ela não consegue confiar no Daemon, que inclusive o próprio Viserys não acreditava e por isso ele não tinha sido rei. E aí eles vão escalonando, sabe o que parece? Sabe aquelas brigas de família que você já tem tanto histórico de treta familiar que dá um gatilho na pessoa e volta tudo? É tipo isso que acontece aqui, porque eles discutem tanto o fato do Viserys nunca ter coroado o Daemon. E aí, gente, eu vou ter que falar que eu concordo meio que com os dois lados, porque foi o que a gente assistiu na primeira temporada. O Daemon, ele fala que o Viserys, ele não tinha coragem o suficiente de colocar o Daemon no poder. Mas, ao mesmo tempo, ele também não colocava o Daemon no poder. E, de fato, assim, o Viserys acreditava que ele seria tão terrível quanto o Maelor. Mas é lógico que também tinha toda a relação do sonho do Aegon, o Conquistador, que vem muito forte até com a vinda dos Starks aqui, logo de início da temporada. E olha que interessante, nessa cena, se vocês forem observar, tem um certo momento que o Daemon, ele fica tão bravo com a Rhaenyra que ele quase vai no pescoço dela, que nem ele foi na primeira temporada, inclusive quando ela revela do sonho do Aegon. E aí aqui ele quase vai e depois ele vai no rosto dela. E aí nessa discussão ela chega a questionar se o Daemon aceitaria ela como rainha e como governadora dele. E ele não responde, o que leva a gente ao questionamento da própria Rhaenys no Corlys, né, quando eles estão tendo aquele pillow talk deles, porque a Rhaenys acredita que o Daemon nunca deixaria a Rhaenyra governar da forma que ela quisesse. E é muito importante essa conversa da Rhaenys, porque ela fala primeiro que ela entende como é ver a coroa passada tão próximo de você, e que também com toda essa situação, né, as pessoas estão questionando todas as reivindicações do Viserys. E aí tem um momento que eu dou total razão pra Rhaenyra, que ela fala que ele tá com motivações pessoais. E assim, muitas pessoas nessa guerra estão com motivações pessoais. Como eu tinha falado, o Cole, ele quer puramente matar a Rhaenyra, por isso que ele tá fazendo um ataque direto a ela e não ao reino em si, sabe? O outro, o sonho dele era ser rei, né? E o Daemon, por mais que eu concorde com algumas questões no que é falado aqui no diálogo, ainda assim, ele também queria ser rei. Ele já teria ido pra essa guerra. Então, por exemplo, o próprio Sangue e Queijo foi uma forma dele fazer não exatamente o que a Rhaenyra queria, caso ele tenha orientado que algo a mais fosse feito, que não matar o Aemond. E assim, gente, perder o herdeiro é algo extremamente grave. E aí eu trago até a reflexão do porquê a série nunca trouxe
fosse o outro filho, né? No livro são 3, seria um mais novo, tanto que na cena do sangue e queijo a Helena chega a escolher o mais novo, que ela fala que ele não entenderia o que estava acontecendo. Apesar de achar que eles não trouxeram ele para ser uma condensação narrativa, ainda assim faz sentido com que deixe o Aegon sem herdeiro nenhum. Não vai ter um outro filho agora para ser o herdeiro dele, o sucessor dele. E outra situação também é o que a própria Rhaenyra dá de exemplo. Quando tava rolando esse início de guerra, ela fez o parto sozinha e o Daemon foi ali governar, tanto que ela pede pro Chase não deixar ele fazer algumas coisas e ele atravessa, obviamente, o Chase. Ele faz os caras jurarem pela rainha Rhaenyra, os guardas reais, né? Então sim, o Daemon atravessa ela por muitas vezes. Eu preciso dizer que eu tenho conflitos com o Daemon, porque é lógico que ele tem as questões pessoais dele, mas quando ele tava com a Lina, né, ela mesma falava que ela não era o amor da vida dele. A história sempre foi entre ele e a Rhaenyra. Desde o próprio casamento dela com Laenor, ele tentou fazer com que ela não se casasse de novo, por suas motivações também, porque casando com a Rhaenyra, ele poderia também controlar ela e ser rei e tudo mais, mais ou menos bem equivalente ao que a gente tá vendo aqui, né? E por isso que ela faz tanto questionamento sobre a herança roubada, porque pela história, né, assim como Viserys, ele foi rei mesmo não sendo mais próximo, que seria a Rhaenys. No caso, Daemon seria o herdeiro e não a Rhaenyra, porque ela era mulher, mas ela seria a herdeira direta, né, do Viserys. Mas honestamente, no meu ponto de vista, eu acho que o que mais irrita o Daemon, além de não ter conseguido a coroa que ele sempre almejou, é o fato dele ver que o Aegon, ele tá ali no trono e ele que tá representando King's Landing como um Targaryen, e que na realidade não é ele, porque como a gente discutiu aqui nesse vídeo, o Aegon, ele é super maleável, pelo menos nesse momento que a gente tá vendo aqui na série. Então ele sabe que quem tá governando não é ele, é o Otto. Por isso que ele fala, né? Ah, coroa pro Otto. Então, indiretamente, o rei é o Otto. Por isso que eu também falo do sentimento do Otto ali naquela situação com o Aegon. E é por isso que eu falo que é um grande caso de família, né? Porque o sentimento, ele vem tão lá de trás. Ela fala sobre a infância, ela chega a falar do ovo do Baelion, que também vai fazer sentido depois pra Missária, né? Quando ela lembra, né? Toda a situação do ovo, do irmão que faleceu na primeira temporada. E aí ele vai embora, né? Acreditam que é pra Harrenhal, que inclusive era o que ele queria fazer enquanto a Rhaenyra tava de luto, e a Rhaenys acredita, né, que se ele fizer isso, pelo menos talvez ele seria perdoado. Mas a Baela, ela também fica brava com a situação, porque quando o Daemon sai puto, ela até chega a falar com ele, ele passa reto e ele vai embora. E aí a gente vê ela muito brava, porque ela se sente abandonada. E é interessante porque essa é a primeira conversa que a gente tem dela com o Chase meio de casal. Eu senti muito vibe, tipo que nem a Rhaenys e o Corlys, que eles meio que compartilham tudo um com o outro. Então eu gostei muito de ver eles tendo essa interação, né? E que eles falam sobre os pais. Ela pergunta como que era o Daemon e ela chega a questionar sobre o Strong também, porque, enfim, né, sabe que é o pai ali do Chase. Então foi uma conversa muito íntima e é por isso que a gente sente, né, tipo, ah, que legal, eles estão ficando íntimos. E aí a gente tem, né, essa finalização com o Daemon indo embora. Então por isso que eu falo que é enfraquecimento dos conselhos, né? De um lado a gente tem o Otto indo embora, do outro o Daemon. Até porque a situação do Daemon não se sabe exatamente como vai ficar. E aí, como a Rhaenyra fica sozinha, é interessante observar nessa cena que ela vê uma página de um livro. Nessa página, a gente vê a Visenya Targaryen montada na Vhagar. A Visenya foi uma das esposas e irmãs do Aegon, o Conquistador. A primeira coisa que chama muita atenção é principalmente ela montada na Vhagar, principalmente pela força que a Vhagar representa e também o ocorrido ali com Luke, mas não só isso. Esse momento da imagem seria ela em Dorne. E durante a conquista, esse momento de Dorne, ele é extremamente importante. Então, pra mim também é um vislumbre de como a Rhaenyra, ela se vê dentro dessa guerra de agora, a partir do que representou a Visenya na conquista. Inclusive, eu até guardo um pouco de informação, porque vai ter a série da conquista, e aí ela acaba chamando a Missária, né, que o Daemon tinha prometido que soltaria ela se desse nomes de pessoas que ele poderia confiar no castelo pra entrar, né, e ela fala muito sobre essa relação de poder. Ela fala que percebeu que com homens como o Otto e o Daemon, ela nunca conseguiria ter o poder que ela almejava ter, que ela disse que ela fez
inúmeras coisas para ter esse poder e que no final ela acabou sem casa, sem nada, tudo de novo, um recomeço de jornada. E ela fala que foi porque ele não gostou quando ela mostrou as garras. Eu não sei se vocês lembram, mas no final ela chegou a só solicitar que terminasse com aquela luta de crianças, que inclusive tinha um bastardo do Aegon ali. Papo vai, papo vem, as duas falam mal do Daemon, e aí a Rhaenyra lembra, né, que ela tava em Pedra do Dragão quando foi buscar o ovo do falecido irmão, que o Daemon ia casar, que ele causou e tudo mais, queria até dar um ovo lá pra ela e tal. E aí a Rhaenyra decidiu soltar, e é muito importante a gente ver que ela tem a percepção que o Aeric tá subindo, porque nesse momento, a Rhaenyra, ela chega a pedir pro Eric levar ela porque ela iria embora, ela iria pra Pentos. Então, como ele acabou de deixar ela, não tinha como ele tá subindo. Então, ela percebe isso. E até é interessante a gente ver que nessa cena tem uma inquietação, né? Tem muitas cenas que são ali no olhar da Rhaenyra, ela não deixando a moça fazer a trança nela e tudo mais, porque ela sabe que a qualquer momento vem uma retaliação. Ela fala pra aumentar, né, os guardas do castelo e tudo mais. O Aeric, ele é até bem sucedido ali, né, no planinho do Cebolinha, mas o Eric, ele aparece meio do nada, justamente porque a Missária avisou ele, e eles começam a ter a batalha. E aí fica o questionamento, né, por que que o Eric se matou? Como eu tinha comentado aqui no vídeo, os dois ficaram numa situação muito complicada, cada um ficou de um lado. E é muito importante recapitular a fala do Eric, principalmente quando o Daemon questiona a lealdade dele, porque afinal o irmão tá do outro lado. Ele fala que é muito complicado porque o juramento deles é que eles protegeriam a coroa, mas como que eles fazem se a coroa tá brigando entre si? Então cada um escolheu o seu lado, e a gente viu nesse episódio o Cole, inclusive, falando questões do irmão, né? Ah, se seu irmão traiu a gente, por que você não vai trair a gente? E ele sabe que ele pode ser um ponto fraco ali pra Rhaenyra, por mais que o irmão tivesse morto ali. E toda a situação, né, ocasionada ali, como eles falam muito sobre o significado do manto, ele não se sente mais digno ali, né? Ele colocou a rainha em risco e por isso ele tira a própria vida, muito similar ao que o Cole iria fazer ali na primeira temporada, porque ele não era mais digno daquele manto. Pra eles, o manto é a vida deles. E olha, eu tô doida pra ver como vão ser os próximos episódios por conta dos dois lados. Agora, a gente teve a retaliação dos verdes, né? Qual que vai ser a resposta da Rhaenyra. Mas antes de finalizar o vídeo, tem uma outra pessoa que eu queria falar, que foi a apresentação do Adam nesse episódio. Ele é irmão do Alyn. E eles falam muito sobre a honra de servir o Corlys. E o Alan fala, inclusive, sobre a situação ali da guerra, que realmente é uma guerra muito grandiosa, muito maior do que da triarquia, né? Mas ele já se ofereceu ali, diz que seria uma honra. E tem outra cena também, que é ele vendo o Sea Smoke ali voando no céu. O Sea Smoke, pra quem não se lembra, era o dragão do Laenor, que foi embora, né? Então é um dragão que tá sem a sua conexão aproximada. E tem uma questão de construção de cena aqui que é muito interessante. Mais à frente a gente conversa melhor sobre ela, mas prestem atenção na cena. Enfim, gente, como eu falei, ele é um episódio que eu gostei muito mais quando eu assisti uma segunda vez. Ele é um episódio extremamente político, é um episódio que lembra muito o funcionamento de Game of Thrones. Eu entendo sim que ele é um episódio mais lento e acho que algumas pessoas vão ter percepções disso, mas eu acho que quando você presta muita atenção nos significados, nos diálogos expostos e o entendimento deles, torna esse episódio mais dinâmico. Então, assim, é um episódio que traz informações muito importantes, informações tais como o próprio Otto e o Daemon indo embora nesse momento, ou até mesmo a situação que ficam os dois lados, são pontos extremamente importantes para essa guerra. E assim, né, no primeiro episódio teve uma resposta, no segundo teve outra. São respostas, lógico, a partir de motivações pessoais, né? Se você for observar, nem foi entre o Aegon e a Rhaenyra, não diretamente, pelo menos, pra gente ter todo esse entendimento do ápice da guerra, da dança dos dragões. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do episódio? Teve mais algum detalhe que vocês observaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!